Bom dia, meu amado irmão, na preciosa e eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos meditando no livro do profeta Ageu, estamos no capítulo 1 e vimos como o livro do profeta Ageu inicia com um chamado ao arrependimento. O povo de Israel volta do cativeiro babilônico, do exílio, e chega na cidade de Jerusalém. Está tudo destruído, queimado, e então o povo é chamado a reconstruir o templo. Mas o livro inicia mostrando que a nação de Israel diz: não é tempo de reconstruir a casa, o templo do Senhor. E enquanto isso, eles estão reconstruindo suas casas, e apesar de toda a situação financeira dura e difícil que eles estão passando, eles estão dando o maior luxo possível à sua própria casa e deixando o templo do Senhor como um cadáver em ruínas a céu aberto. E enquanto isso, eles estavam de maneira insistente tentando colocar revestimentos nas paredes, no piso, para dar o maior luxo, o maior conforto para si mesmo e para suas famílias. Então Deus começa a disciplinar a nação de Israel. Ele fecha os céus, ele traz doenças sobre a colheita, ele faz com que a colheita dê muito pouco, e o povo de Israel não se apercebe disso, de que isso é uma disciplina do Senhor. Eles não enxergam que essa situação que está acontecendo, de plantar muito e colher pouco, de esperar muito e vir muito pouco, e que nada rende na vida deles. Eles colocam o salário deles, como diz o texto, em bolso furado, em saquetel furado, e aquilo que eles trazem para casa, aquele pouco que resta, Deus sopra, dispersa tudo aquilo, e eles não conseguem parar para chamar aquela situação inteira para dentro de si e dizer: epa, Deus está nos disciplinando. Eles, pelo contrário, continuam seguindo a vida em desobediência ao Senhor. Então Deus chama o profeta Ageu e mostra para o profeta Ageu o que está acontecendo, e então envia o profeta Ageu e ele prega a palavra do Senhor, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo era de fato uma disciplina do Senhor sobre a nação de Israel, porque eles abandonaram a Deus, a sua obra. Abandonar a obra de Deus é abandonar o próprio Deus. Colocar a obra de Deus em segundo, terceiro lugar na sua vida é colocar Deus em segundo, terceiro lugar na sua vida, porque o templo, meus irmãos, representava 5 coisas. A primeira dela é que a aliança de Deus estava de pé. Deus tinha uma aliança com o seu povo, e apesar de todo o pecado que o povo de Israel estava vivendo e tinha vivido durante séculos, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, estava com a sua aliança de pé. Mas também o templo representava a presença, era o sinal da presença de Deus, sinal da aliança, sinal da presença de Deus no meio deles, mas também um sinal de que Deus queria um relacionamento vivo com a nação de Israel, por meio do culto, por meio da adoração, do louvor, da gratidão, da meditação nas escrituras, das orações, por meio dos sacrifícios, perdoando os seus pecados, da fidelidade nos dízimos e ofertas. Enfim, o culto era um momento central, tanto que a primeira coisa que Deus manda fazer, manda restaurar na nação de Israel, não são as muralhas, para proteger-se dos inimigos, porque o maior inimigo não são aqueles que estão ao redor da nação de Israel, mas o maior inimigo que nós podemos ter é a ausência da presença de Deus. Então, esse relacionamento vivo com Deus, mas também esse templo era símbolo da vinda do Messias. O Messias viria, o Messias estava a caminho, o Messias entraria nesse segundo templo, e a glória desse segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. Então o templo de pé era símbolo da vinda do Messias, de que o rei viria, e que eles deveriam esperar esse rei. Mas também, e em quinto lugar, esse templo era símbolo
da missão do povo de Israel, de que Deus traria a riqueza de todas as nações, e a riqueza de todas as nações são as pessoas, assim como nós vemos lá no Pentecostes, quando Jerusalém estava tomada de pessoas vindas de todas as partes do mundo, e ali ouviram o Evangelho, e levaram esse Evangelho para todas as nações. Que, meu irmão, essa ideia do templo precisaria estar na cabeça, por isso a necessidade de se levantar o templo, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, nem os céus dos céus podem conter a sua glória, nem a terra pode conter os pés de Deus, o estrado dos seus pés. Então Deus, Ele não queria o templo para Ele simplesmente, mas para mostrar a Israel o símbolo desses 5 elementos, e mostrar a Israel como a obra de Deus, como a promessa de Deus, a aliança de Deus estava por vir. Mas Israel, diante dessa situação do templo, negligenciou o templo, deixou de construir o templo, de fazer a vontade de Deus. Então Deus os disciplina, e Deus os disciplina mostrando que Ele é o soberano. Ele fecha os céus e traz a chuva, ou não deixa a chuva vir. É Ele que dá a colheita, Ele que domina, que controla todas essas leis da natureza. Ele é o Criador, o soberano. Então a primeira parte da disciplina é mostrar a grandeza, a soberania, a glória, o senhorio de Deus, mas também mostrar para Israel que Israel depende do Senhor, Israel depende de Deus, que a vida não é vivida simplesmente na força do braço, mas na dependência de Deus. Plantaram muito e colheram pouco, comiam, se saciavam, se cobriam e permaneciam com frio, dependiam de Deus, dependiam do Senhor. Mas também mostrar para Israel que mais importante é o reino de Deus, são as coisas eternas, espirituais, celestiais, do que aquelas que são temporárias. Mostrar para Israel que o reino de Deus é mais importante. Então eu mostrei para você no vídeo passado 7 elementos da disciplina de Deus, da importância de Deus disciplinar. E aqui, meu irmão amado, eu chamo a sua atenção. Você está tomando todas as coisas que estão acontecendo na sua vida como disciplina de Deus? Ou você está colocando a culpa no inimigo? Quando as coisas acontecem na nossa vida e nós simplesmente colocamos essas coisas como culpa do inimigo, você vai se arrepender de quê? A culpa é do inimigo, é um ataque do inimigo, então você não tem do que se arrepender. Veja, a primeira palavra do Evangelho é arrependei-vos, e não a culpa é do diabo. O texto nos chama ao arrependimento. O que você precisa fazer, meu irmão, é tomar todas as situações da sua vida e perguntar para Deus: Senhor, eu estou em desobediência ao Senhor? Senhor, eu estou sendo fiel a Ti como eu devo ser, no culto, na adoração, na oração? Eu estou sendo fiel a Ti financeiramente? Senhor, eu estou colocando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça? Eu estou confiando em Ti? Eu entendo que é o céu que governa? Eu estou servindo ao Senhor com alegria? Eu estou sendo fiel na pregação do Evangelho? O Teu reino é mais importante para mim do que meu trabalho, do meu estudo, os meus sonhos, meu descanso e qualquer coisa que eu faça? Você precisa questionar-se diante de tudo que está acontecendo na sua vida, e diante de tudo isso levar isso em oração, na presença do Senhor, e perguntar a Deus: será que eu estou sendo fiel ao Senhor? Será que o Teu reino está em primeiro lugar na minha vida? Ou isso simplesmente é um chavão que eu tenho falado, mas de fato e verdade isso não é uma realidade na minha vida? Que você tome todas essas situações na sua vida e traga tudo isso diante de Deus em oração, diante da palavra de Deus, em pleno e profundo arrependimento, meu amado irmão. E então nós vemos no versículo 12 do capítulo 1 a resposta de Israel. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Aqui temos o governador e aqui temos o pastor da nação de Israel, Josué, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor.
Meu irmão, nós precisamos atender a voz do Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos obedecer a voz do Senhor. Quem? Todos nós, os líderes, os pastores, mas também todo o povo. Não adianta se nós os pastores, eu a pastora e aqueles que fazem parte da liderança ouvirem a voz do Senhor e obedecerem. Todo o povo, cada irmão precisa obedecer a voz do Senhor. A voz do Senhor não é apenas para os líderes, a voz do Senhor é para todo o povo do Senhor. Que você possa atender, que você possa ouvir. O verbo traduzido aqui, atender, é o verbo chamar. Chamar é o que nós vemos lá em Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Ele é o primeiro. E a Ele nós devemos amar de todo o coração, com toda a alma, entendimento e força. Esse é o chamar, esse é o chamar de Deus, é ouvir que nós precisamos, e ouvir isso, que Deus é o primeiro, é o único. Eu quero dizer para você, irmão, Deus jamais aceitará ser o segundo na sua vida, jamais, jamais. Você não pode brincar com Deus, você não pode tentar colocar Deus em algum lugar na sua vida e achar que Deus vai aceitar ser o segundo ou o terceiro, ou seja lá o que na sua vida. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é nada na sua vida. Você deve, meu amado irmão, dar ouvido à reprimenda, à disciplina do Senhor. Pare de colocar a culpa no diabo. Pare de colocar a culpa no diabo e vai se arrepender diante do Senhor, diante de tudo que tem acontecido na sua vida. Vá buscar o Senhor de coração contrito e quebrantado, porque o texto diz que eles ouviram a voz do Senhor, e então ouviram as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado, e todo o povo temeu diante do Senhor. O que nós precisamos é diante da palavra de Deus, diante da palavra do seu pastor, da sua pastora, é obedecer, temer ao Senhor, porque Deus, quando fala conosco, irmão, assim como falou com Ageu, o nosso coração se aquece. Nós não podemos olhar as pessoas negligenciando a obra de Deus, o reino de Deus, o serviço a Deus, e ficarmos calados. Nós não podemos simplesmente olhar tudo isso e achar, não, deixa o pessoal viver como quer. Não, nosso coração se inflama. Como disse Davi, quando eu comecei a meditar, o meu coração se acendeu em fogo diante daquilo que estava contrário à vontade de Deus. E o nosso coração como pastores se inflama. E nós precisamos ouvir essa voz que vem por meio dos nossos pastores, essa voz de Deus que vem através dos nossos pastores. E muitas vezes o nosso coração, eu fico meio resistente. Pare com esse mimimi, pare com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Atenta à voz de Deus. Deus está falando com você. Pare de dar desculpas, pare de se esquivar, ouça a voz do Senhor, tema diante de Deus, obedeça ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para você, que você possa obedecer à voz do Senhor. Meu irmão, quantas vezes eu vi meus pastores, pastor Edson de Gouveia, pastor Edson Lobo, pregando, ensinando e chamando o povo ao arrependimento, e ali estávamos diante do Senhor, meu coração contrito e quebrantado, analisando, avaliando a minha vida. Até hoje, meu irmão, se esses homens chegarem diante de mim e trouxerem a palavra de Deus, meu coração vai temer diante do Senhor. Eu vou dar ouvidos à voz de Deus ali. Nós precisamos ouvir. Deus tem falado conosco, Deus tem despertado o nosso coração, e você precisa dar uma resposta diante de Deus, a voz de Deus através dos seus pastores. Pare de simplesmente ficar inerte, parado. A palavra de Deus entra aqui e sai aqui. Não, meu irmão, a palavra de Deus não é informação apenas, é o que você deve responder, obedecer, temer diante de Deus. Então, meu amado irmão, acolha com amor a palavra que os seus pastores estão implantando sobre você, sobre a sua vida, e dê uma resposta
diante de Deus e tema ao Senhor. E o texto diz então que o Senhor trouxe uma outra palavra diante do Senhor, diante do povo, e disse, versículo 13: então Ageu, o enviado do Senhor, falou a todo o povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O grande temor que nós temos que ter não é do diabo, não é do inimigo, é do Senhor. É se Deus está conosco ou não, é se a bênção de Deus está conosco ou não, se estamos trabalhando sobre a bênção de Deus. E estamos sob a bênção de Deus, irmão, quando Ele é o primeiro, quando Ele é o único, quando trabalhamos para a sua glória e o servimos com alegria. A seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos, há tanta gente para pregar o Evangelho, para visitar, para falar do amor de Deus, da graça de Deus, há tanto serviço aqui na igreja para ser feito, e nós precisamos de pessoas que atendam a voz do Senhor, porque o Senhor é conosco, meu irmão. O Senhor é conosco, mas o Senhor é conosco quando estamos contritos, arrependidos, quando damos ouvidos à voz do Senhor, quando mudamos de atitude, quando revemos a nossa vida, paramos de botar a culpa no diabo e colocamos diante de nós toda a nossa atitude e diante da sua palavra, da palavra de Deus, em oração, e nos arrependemos diante do Senhor. Aí então Deus é conosco, quando Deus é o primeiro e único, quando o amamos e o servimos de todo o nosso coração. Aí então Deus é conosco. E o versículo 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e despertou o espírito do resto de todo o povo. Deus não pode despertar só o meu coração, o coração da pastora. Deus tem que despertar o seu coração. Esse verbo despertar aqui significa jogar a palha para cima. É quando ali na colheita se batia o trigo, então se jogava o trigo com tudo para cima, o grão mais pesado caía e a palha ia embora. Que Deus desperte o seu coração, que Deus levante, que Deus te tire do sono, que Deus desperte seu coração à obra do Senhor, porque, meu irmão, a seara é tão grande, os ceifeiros são poucos, há tanto que se fazer na obra de Deus. Deus não nos deu o que temos à toa, Deus não nos deu esses lotes tão bem localizados, não nos deu uma fundação para 4 andares, não nos deu 10 salas que temos aqui, à toa. Deus tem um propósito nessa igreja, mas precisamos de trabalhadores nessa seara, de pessoas que estejam despertas, acordadas, entusiasmadas, empolgadas em fazer a vontade de Deus, em colocar o Rei de Deus em primeiro lugar, arregaçar as mangas e pregar o Evangelho, e servir o Senhor e trabalhar no Rei de Deus, e fazer isso de forma amorosa, porque a voluntariedade prova amor. No Reino de Deus tudo que fazemos é de fato cooperar com Deus. Somos cooperadores, todos nós cooperadores de Deus, e fazemos isso em amor e por amor e com alegria, com entusiasmo, com voluntariedade, com excelência. É assim que servimos ao Senhor, porque não podemos oferecer um sacrifício ao Senhor, como disse Davi, que não nos custe nada. O reino de Deus custa. Deus entregou o seu Filho naquela cruz, Cristo entregou sua vida naquela cruz, custou tudo, e nos custa tudo, não podemos seguir o Senhor, não podemos ser discípulos do Senhor, se Ele não é o primeiro, se Ele não é o único. Meu amado irmão, Deus está conosco, nós servimos ao Senhor, nós seguimos ao Senhor, se o amamos em primeiro lugar, acima de cônjuge, acima do esposo, da esposa, dos filhos, de nós mesmos, dos pais, dos bens que temos, como disse Jesus em Lucas capítulo 14, e se você não faz isso, você não pode ser, e ele vai repetir isso 3 vezes nesse capítulo, você não pode ser meu discípulo. Ouça a voz do Senhor, acolha a palavra de Deus, tome tudo o que está acontecendo na sua vida,
traga diante do Senhor em arrependimento. E entregue sua vida ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E confie no Senhor. Confie nele, meu amado irmão. Confie. Veja a bênção de Deus sobre a sua vida. Confie no Senhor. Confie de que você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e Deus vai acrescentar as outras coisas na sua vida. Deus vai acrescentar o comer, o beber e o vestir. Deus vai acrescentar o trabalho. Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Tem experimentado isso? Temos experimentado isso. Como Deus é maravilhoso, como Deus tem sustentado e tem trazido sua provisão e proteção em nossas vidas. Que você possa experimentar isso com alegria, que você possa servir o Senhor, entendendo que as coisas eternas, que as coisas espirituais, elas são eternas, elas são mais importantes do que o seu trabalho, o seu diploma, o seu descanso, tudo que você tem na vida. O reino de Deus é eterno, e isso é muito mais importante. Isso é muito mais importante. Que você se dedique, como o texto diz, o povo se pôs a trabalhar na casa do Senhor. É assim que termina esse capítulo 1. O povo trabalhando, o povo empenhado, o povo desperto, o povo acordado, o povo entusiasmado em servir o Senhor e edificar a casa do Senhor, o reino de Deus. Que assim seja na sua vida, que Deus desperte o seu coração, que você, meu irmão, pare diante de Deus e possa buscar esse despertamento diante do Senhor. Que você, meu irmão amado, possa, em nome de Jesus, buscar o Senhor com alegria, em oração, diante da palavra do Senhor, buscar o Senhor com todo o seu coração. E se o seu coração está fechado, endurecido, se o seu coração se importa mais com as coisas dessa vida, que você se arrependa diante de Deus e que você possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que você veja que o Evangelho, a pregação do Evangelho, o serviço no reino de Deus, que precisa ser feito com toda excelência, porque estamos fazendo para o Senhor. Que você possa olhar tudo isso e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou vendo que todas as coisas são mais importantes, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor desperte o meu coração para servir, para amar, para pregar, para contribuir no teu reino com a minha vida, com tudo que eu tenho, e ser fiel ao Senhor na tua seara, para a glória de Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe, desperte seu coração e que você trabalhe com afinco, com entusiasmo, com alegria nessa seara do Senhor, para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.